Vamos lá, então, mais uma vez, prazer, muito bom estar aqui conversando com vocês. Faz tempo que eu não faço uma entrevista, estou animado para a conversa de hoje. Hoje é uma conversa bem especial. Então, eu vou começar falando bem rapidamente sobre a Daqui para Fora, o nosso trabalho, muito brevemente, e aí a gente já entra para o ponto que é o mais importante, que é a conversa que teremos aqui com a Júlia, tá bom? Então vamos lá, deixa eu começar aqui. Então vamos lá. Bom, rapidinho, tem algumas pessoas que já viram vários eventos nossos, tem algumas pessoas que é a primeira vez, tem algumas que estão pensando no processo, então tem gente que já está trabalhando conosco, então é só uma breve introdução aqui. E como todas as outras situações, tem muita gente que está na dúvida se faz sentido se candidatar para as universidades, como funciona o processo, quais são as reais chances, e aqui tem uma possibilidade de vocês fazerem uma análise de perfil. Logo, logo eu vou colocar esse link no chat também para vocês, caso queiram clicar e fazer esse teste, tá? Também eu acho que é válido trazer aqui os próximos eventos, tá? Então, amanhã a gente tem um evento do webinar, um webinar falando sobre o SAT, e aí e logo depois, um pouco mais para frente, tem um mini simulado ao vivo, que será gratuito, corrigido. Depois tem um webinar falando o que é, como funciona o processo de applications, como funciona o nosso trabalho e tudo mais, um pouco mais profundo. E depois temos mais uma entrevista com a família Moscato, que vai falar sobre a experiência de um ano, o filho lá e os pais aqui na faculdade. Então, vamos para o que interessa aqui, né? Vamos lá. A Daqui para Fora é uma consultoria que já existe há muito tempo, desde 2001, já são mais de 3 mil jovens que foram, uma experiência enorme. A nossa equipe é grande, muitos de nós fizeram a faculdade fora, passaram por esse processo seletivo, eu passei, eu fiz a graduação, me formei em 2007 em Minnesota, e aí, desde 2010 que eu preparo jovens para esse processo seletivo fora. E nós temos alunos aprovados em universidades em vários locais. Aqui tem os países com os quais nós trabalhamos. Então, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, algumas outras universidades pontuais pela Europa, onde o curso e o processo acontecem na língua inglesa, além de Austrália e Nova Zelândia. Mais uma vez, eu vou deixar um pouco mais para frente, eu vou deixar isso aqui aberto para perguntas e respostas. Vou colocar o link aqui no chat para a gente iniciar. Então, vamos lá, Julia. Você pode aparecer aí? Boa Oi, noite. bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Julia. Tudo jóia? Então, tá bom. Bom, você é a estrela da noite, então vamos começar com você. Me conta, Júlia, dessa ideia de estudar fora, como foi, conta um pouco da Júlia, né, fala de onde você é, onde você estudava, e um pouquinho de você, e de lá atrás, do começo, assim, da ideia. Bom, então, como todo mundo aqui sabe, meu nome é Júlia, eu moro em São Paulo, nasci aqui também, sempre morei em São Paulo, e eu fiz Band, então estudava no Colégio Bandeirantes, me formei ano passado, e o sonho de estudar fora começou há bastante tempo. Começou quando eu estava no 7º ano, porque no 7º ano eu tive a oportunidade de morar fora por 6 meses. Então, a minha avó é professora e ela foi dar aula na Universidade de Brown, inclusive, e como ela estava dando aula lá, ela não queria ir sozinha e me convidou, eu sou a neta mais velha, e ela falou, Ju, vem comigo, vamos passar 6 meses nos Estados Unidos, você tem uma experiência de intercâmbio, e aí você vê o que você acha, etc. Então, essa experiência me marcou, assim, não consigo nem descrever o quanto essa experiência me marcou. E quando eu estava lá no 7º ano, como a minha avó estava trabalhando na universidade, como eu estava morando na cidade, eu acabei conhecendo muito, não só Brown, mas também várias outras ali perto, né? Então, eu conheci Harvard, conheci o MIT, e aí a gente também viajou no Thanksgiving, eu conheci a Universidade de Chicago, e, assim, não sei se alguém aqui já foi para a Universidade de Chicago, mas quando você entra na biblioteca, não tem como não se apaixonar, assim, tipo, é incrível. E o mesmo vale para todas as outras e todos esses outros lugares. E quando eu cheguei no Brasil, no começo do 8º ano, eu estava muito, muito animada. Eu estava assim, não, quero estudar fora, quero estar nesses campos maravilhosos. Estava apaixonada por Brown.
comecei a pesquisar cada vez mais, e aí durante o 8º ano inteiro eu fiquei pesquisando, e no 9º ano eu fui para o Band justamente para conseguir realizar esse sonho, que era estudar fora, que já tinha começado ali, bem no comecinho, né, do ensino médio, que é o 9º ano. Entendi. E aí, essa decisão de estudar fora foi algo bem natural, imagina que para você, para sua família também? Eu acho que sim, assim, os meus pais, eles sempre apoiaram muito, tipo, a minha avó, ela tinha feito o doutorado na Universidade de Chicago, então, ela já tinha estudado fora, né, não na graduação, mas no doutorado, e os meus pais ficaram super animados, e eles entraram muito nesse plano junto comigo, então, quando eu virei para eles e falei assim, não, então, eu não quero mais estar aqui na escola que eu estou estudando, eu quero mudar de escola porque eu quero estudar fora. Eu lembro que a gente não tinha certeza sobre o Band ainda, então eles entraram muito no projeto comigo. Falaram, não, então vamos visitar as escolas. A gente foi visitar o Avenues, a gente visitou o Band, a gente visitou o Palmares, a gente fez listas de prós e contras, ficamos pensando em tudo isso, e eles foram super de cabeça comigo nesse plano, assim. Legal. Deixa eu só falar um ponto. Pessoal, quando surgirem dúvidas aqui, por favor, mandem no Q&A aqui, porque assim a gente consegue gerenciar melhor para depois, no final, responder todas as questões, tá bom? Ótimo. E aí você, do 9º ano, estava claro que queria, foi para o Band, começou a estudar, tá tudo caminhando muito bem. E aí começa o processo de desenvolvimento de projetos, notas. Me conta aí como é que foi esse caminho a partir do 9º ano, depois do primeiro. Eu acho que o Band foi uma grande escolha, assim, foi muito legal estar no Band, porque eles têm um ótimo departamento internacional, onde eu conheci a Debbie, então ter alguém que nem toda escola tem o privilégio de ter um departamento internacional tão legal, e até por isso acho que o Daqui para Fora é muito legal quando esse departamento internacional não existe, né, desde o 9º ano, porque a Debbie, ela me orientou muito, então ela falou assim, olha, os processos americanos, eles não vão estar olhando para a prova que você vai fazer em um dia, não é a FUVEST. Você vai ter que construir todo um portfólio, então eles vão olhar quais são as atividades que você se envolveu, como que você se envolveu nessas atividades, por que elas são importantes para você, quais são as notas que você tirou, né? Então, qual é o seu histórico escolar durante todos esses 4 anos, que é 9º, 1º, 2º, 3º. Então, a Debbie me orientou. E assim que eu cheguei no Band, eu já estava focada. Estava assim, não, então vamos lá. Preciso tirar notas boas, preciso estudar. Sempre fui uma aluna muito dedicada, né, desde pequenininha, mas o Band foi um pouco de um choque, assim. Eu tive um momento de adaptação, mas aí depois que peguei o jeito, consegui manter uma boa média, me esforcei bastante para sempre aprender muito. E as atividades extracurriculares eu comecei a me envolver logo no 9º, também muito legal estar no Band por causa disso, por causa das várias opções que eles deram. Então, no 9º ano já entrei na equipe de ajuda, que foi incrível. E estou envolvida, assim, até hoje, porque eu acho que isso que é muito legal de você se envolver em atividades extracurriculares, que elas se tornam uma parte significativa da sua vida, assim. Então, eu comecei na equipe de ajuda no 9º ano e alguns dias atrás eu fui fazer parte do processo de formação da equipe de ajuda para os novos alunos de 6º e 7º ano, assim. Então, é muito legal você ver o projeto crescer e você estar envolvida com os alunos. Então, comecei lá no 9º e aí no ensino médio me envolvi em ainda outras. Só um ponto bem rapidinho, já que você tocou nesse projeto extracurricular da equipe de ajuda, você quer contar um pouquinho o que é a equipe de ajuda, só para a gente ter um contexto aqui? Claro. A equipe de ajuda, ela foi desenvolvida por um pesquisador com o objetivo de diminuir as ocorrências de bullying nas escolas. Então, ele percebeu que quando a gente está falando em combate ao bullying, às vezes os adultos eles não conseguem ter uma
uma forma de conversar com tanto o aluno que está sofrendo bullying, quanto o aluno que está fazendo, porque às vezes eles não têm contato, às vezes eles não percebem, às vezes só acontece no recreio. Então, no recreio não tem muitos adultos, né? É mais entre as crianças. E aí, o propósito da equipe de ajuda é formar uma comunidade, né? Tipo, alunos que são observadores e que vão estar ali mediando e também conscientizando sobre o bullying e sobre como que a gente pode diminuir as ocorrências nas escolas. E dava certo? Funciona legal, assim, eu acho que ajuda muito, eu acho que a gente conseguiu intervir em alguns casos, a gente conseguiu fazer algumas ações que foram muito significativas na escola. Tipo, eu acredito muito porque eu vi funcionando, assim, então acho que é muito legal. Então tá jóia. Bom, e aí voltando aqui para a sua história e tudo mais, qual foi durante esse processo todo de candidatura, qual foi o maior desafio que você acha que você superou? Eu acho que o maior desafio é meio que você conseguir ter consistência, assim, e ser persistente no seu objetivo. Então, não sei quantos aqui assistindo estão no 9º ou 1º ano, mas vocês estão planejando para algo, porque o application mesmo vai ser no 2º semestre do 3º. Então, vocês estão planejando para algo que vai acontecer daqui a 3, daqui a 2 anos. Então, você conseguir, tipo, acordar todo dia e se dedicar para suas atividades, para suas aulas, para suas notas, sabendo que o prêmio, né, tipo, a recompensa vai chegar daqui a tanto tempo, eu acho que isso é uma das coisas muito difíceis, que é você ir e se dedicar, sabendo que a recompensa está muito longe, mas... então, acho que isso é um dos desafios, e outro desafio é a insegurança, porque muitas vezes você está como aplicante um pouco sozinho, né? As escolas, a grande maioria dos alunos brasileiros vão para as universidades brasileiras, então, às vezes, você não tem muito contato com gente que está aplicando para fora também, o que pode deixar, às vezes, um pouco sozinho, e você não sabe se você vai passar, você não sabe o que eles vão estar avaliando, tem sempre a insegurança de, será que isso é bom o suficiente? Será que eu não precisava de uma nota maior? Será que eu não preciso fazer mais extracurriculares? Será que isso está bom? Então, saber lidar com essas inseguranças e com as ansiedades e, tipo, seguir em frente com o processo, acho que é a maior dificuldade, assim. Tá. Bom, já que você trouxe esse ponto aqui, que eu acho que é relevante, você estava no Band, onde a cultura de estudar fora é algo consistente, talvez um dos colégios, com certeza um dos 3 colégios do Brasil, colégio brasileiro, sem contar as escolas americanas, britânicas, que a cultura de estudar fora é algo real e tudo mais, e mesmo assim você se sentia às vezes um pouco sozinha. Eu acho que a quantidade de alunos que está aplicando para fora e que está com os mesmos objetivos que você ainda é muito pequeno, assim. E às vezes, o que é pior ainda, existe um pouco de competição. Então, tipo, não, você está aplicando para a mesma universidade do que eu. Então, às vezes, não existe tanto uma parceria, assim, sabe? E eu acho que eu dei sorte de fazer bons amigos que estavam aplicando para fora e que estavam dispostos a se ajudar, assim. Mas nem sempre é o caso. Não, e é legal esse ponto que você trouxe, porque eu já ouvi esse feedback, esse comentário de vários alunos. Putz, olha, eu queria fazer a faculdade fora, e várias vezes eu me senti super sozinho, porque eu não sabia, assim, tipo, eu me sentia meio maluco, sabe, meio, tipo, o esquisitão da turma, porque eu só queria fazer USP, eu fazia GV, e aí eu tinha um tio lá que falava, cara, para que você vai fazer isso? Cara, você tá bem aqui, tá tudo bem, funciona bem. Eu fiz a faculdade aqui, olha só o jeito que eu tô bem. Então, tem várias vezes que vários alunos falam que passam por essa situação, e é algo que... E é um clima muito diferente, assim. Então, às vezes eu tinha amigos que falam assim, porque o Band acabou de trocar para trimestre, né? Mas antes era bimestre. E dava para você fechar suas notas e passar de ano no 3º bimestre. E às vezes o pessoal, tipo, fechava as notas, terminava, passava no 3º bi, eu também passava no 3º bi, e eles falavam, não, agora é festa, agora eu não preciso mais estudar, posso tirar qualquer nota, já passei de ano. Eu ficava tipo, ai meu Deus do céu, eu não posso tirar qualquer nota, eu preciso manter a minha média alta. Quando chegou o final do 3º, o pessoal começou a desistir de fazer os projetos. Então, tipo, projeto de STEAM. Vou fazer projeto de STEAM para quê? Já fechei minha nota,
não cai STEAM na FUVEST, não cai filosofia, não cai sociologia, eu vou fazer essas coisas para quê? E eu, tipo, ai meu Deus, as minhas notas, eu preciso manter. Então, é muito diferente, assim, você fica vivendo coisas, você tem prioridades diferentes, né? Tipo, no que Sim, importa, assim. Então, você sim, saber se manter na sua e, tipo, não ir junto com seus amigos, assim, é uma dificuldade. sim, eu imagino mesmo. Mas se você conseguiu lidar bem, deu certo, deu certo. Deu certo, Tá, deu certo. tá. E qual que é a parte do processo seletivo que você mais gostou? E só para recapitular para todo mundo aqui que tá, muita gente já sabe, mas assim, as universidades avaliam os jovens em duas frentes, uma frente acadêmica, e uma frente pessoal. Na frente acadêmica, são as notas do colégio, o ranking da série, o SAT ou ACT, que é como se fosse o Enem americano, uma prova de proficiência de inglês, e aí, basicamente, isso na parte acadêmica, com uma certa profundidade em alguns pontos, depois a gente pode aprofundar quando for o caso. Na parte pessoal, são cartas de recomendação, atividades extracurriculares, redações e entrevistas. Tá? Então, de todas essas partes aqui, o que você mais gostou? O que eu mais gostei, eu acho que tem duas que estão juntas e que eu não sei se eu vou conseguir não falar das duas, mas num longo prazo, assim, nos 4 anos, acho que uma das coisas que eu mais gostei foram as atividades extracurriculares, então eu participei de várias, eu falei da equipe de ajuda, mas a equipe de ajuda foi no nono, durante o ensino médio eu participei, tipo, principalmente do ARPA, que o ARPA é uma atividade no Band na qual alunos dão aula para alunos, então eu fiquei completamente apaixonada por dar aula, eu dei aula de física e de química durante 3 anos, e todas as atividades extracurriculares que eu participei, eu entrei muito de cabeça, assim, me dediquei muito, e foi incrível, assim, eu aprendi muito, eu no Band criei o clube de debates, o que também foi uma experiência fenomenal, e agora eu tô vendo o clube funcionar, né? Eu me formei e tem uma nova equipe trabalhando na coordenação do clube, então ver esse clube ainda de pé e as pessoas se inscrevendo e tudo funcionando é muito legal de ver. Então, as atividades extracurriculares com certeza foram a parte assim mais divertida e a parte que eu sei que eu teria feito mesmo se eu não estivesse aplicando para fora, assim, porque era genuinamente muito legal de fazer. E a outra parte foram as essays, com certeza. Tipo, acho que uma coisa muito legal é você ver a primeira versão do seu texto e a última versão do texto. Tipo, isso é incrível, assim. Eu vejo agora os textos que eu enviei para Brown e aí eu peguei para ler, inclusive antes do webinar, porque eu queria falar sobre isso. E, tipo, a primeira versão e a última versão tem uma distância, assim, no quão bem explicado e bem desenvolvido está o texto. Então, é muito legal escrever esses textos e também porque eu acho que as universidades lá fora, elas te fazem passar por um processo que as universidades aqui do Brasil não fazem. Então, as universidades lá fora vão pedir para você, com 16, 17 anos, sentar e realmente refletir e convencer eles, tipo, por que você vai estudar aqui? Por que você quer vir para a nossa universidade? Por que você quer fazer esse curso? Tipo, eu acho que uma universidade brasileira, você fala, vou fazer direito. Eles não vão te falar assim, não, escreve 300 palavras para gente explicando por que você vai fazer direito. E eu acho que passar por esse processo de entender o que eu quero fazer, entender por que eu quero fazer o que eu quero fazer, saber quais são as minhas ambições, os meus sonhos e descrever isso para a universidade, é um processo de autoconhecimento, de entender realmente o que você quer e quem você é, que todos os alunos deveriam fazer, assim, vale muito a pena. É difícil, é custoso, dá trabalho, tipo, também não vou dizer que foi, tipo, que eu tava, assim, lindamente escrevendo no meu computador, tipo, fiz vários textos chorando, tipo, eu não aguento mais. Mas vale a pena. Eu acho que escrever o seu personal statement também, tipo, como que você se apresenta em 600 palavras? Tipo, é uma coisa que todo mundo deveria fazer, pelo menos uma vez na vida, e que é muito legal. Tem um outro texto também que eu estava falando para o meu pai, inclusive, que um dos textos de Brown a pergunta era assim, o que te faz feliz? E aí, eu lembro que na primeira eu fiquei muito chocada, né? Eu tava tipo, gente,
2 anos de pandemia, eu tô aqui me matando de estudar para o vestibular, fazendo 1 milhão de applications, tá todo mundo surtando, enlouquecido, e Brown vem me perguntar sobre felicidade. Tipo, quem sou eu? Que tempo que eu tenho para ser feliz? Mas aí você vai, você pensa, aí você fica tipo, não, ok, o que me traz alegria? O que me faz feliz? E aí você descobre muito sobre você mesmo. Então, tipo, essa parte do processo foi muito legal. Uhum. E aí, bom que você trouxe esse ponto, porque eu ia fazer uma pergunta para você e você já respondeu parcialmente. Você lembra quais eram os temas das redações que você fez? Podia contar alguns deles, alguns dos temas? Lembro. Nossa, como esquecer? O primeiro texto de Brown era sobre o Open Curriculum, então eles perguntaram, tipo, por que era mais ou menos um porquê você quer estudar aqui e como que você vai aproveitar o Open Curriculum. O Open Curriculum, basicamente, uma das principais razões do porquê eu apliquei para Brown e também é basicamente assim, quando você está numa universidade aqui no Brasil, você vai fazer, sei lá, economia. No seu primeiro semestre, você tem economia 1, pré-cálculo, e você tem 6 matérias que são pré-determinadas, a universidade vai falar para você fazer. Em Brown, você não tem isso. Então, você tem centenas e centenas de cursos que você pode escolher qualquer um. Então, no meu primeiro semestre, você vai escolher 4 ou 5 aulas, mas a maioria das pessoas escolhe 4. Eu vou fazer filosofia medieval, dança, introdução à química e, sei lá, tipo, pode ser qualquer coisa, tipo, astrofísica, assim. Você pode fazer 4 matérias que não tem nada a ver uma com a outra, para você descobrir o que você gosta. Então, se você está em dúvida entre, tipo, 3 temas que você quer se aprofundar, você pode fazer os 3 no seu primeiro semestre, e aí depois você vai explorando e decidindo. Você não precisa declarar o seu major, que em Brown eles chamam de concentration, no primeiro ano. Você pode tirar um tempo para explorar e para realmente descobrir quais são as matérias que você gosta e qual que é o curso que você vai escolher. E aí a primeira redação era sobre isso, era tipo, como que você vai aproveitar essa oportunidade? E a segunda era, conte sobre uma vez que uma ideia sua foi, tipo, você estava num debate e uma ideia sua foi, tipo, contradita, assim, alguém não concordou com você e você teve uma discordância. O que você fez? E o último era esse, sobre o que te traz felicidade. Legal, ótimo, ótimo, ótimo. Tá, tá. E aí, vamos lá. E aí, outra dúvida que já até perguntaram, e aqui, assim, de novo, pessoal, se tiverem a chance de mandar sempre as perguntas no Q e o A, ajuda bastante aqui depois na organização e a gente acompanhar. Como que foram os seus resultados durante a candidatura, no sentido de como eram suas notas da escola, se você fez ou não fez o SAT e assim por diante? Não precisa ser perfeito, preciso, mas dá uma ideia só para a gente ter aqui como em mente. As minhas notas na escola sempre foram bastante acima da média, assim. Eu acho que o perfil dos alunos que normalmente passam nas IVES são os alunos que estão ali mais ou menos no top 10% da turma. Então, o que isso significa é que se a sua turma tem 300 pessoas, você vai estar ali entre mais ou menos as 30 maiores notas do seu ano, né, pegando um ranking. Então, o Band tinha 485 alunos, era muita gente, e eu estava, tipo, acho que mais ou menos ali no 3%, assim, no top 3%, então tive uma colocação bem boa, e normalmente o perfil dos alunos para as IVES, né, isso varia de cada universidade, mas é ali no top 10, top 5%, então sempre me mantive mais ou menos nessa faixa. E, inclusive, outra coisa que eu ia falar que, tipo, para mim, quando eu tava no 9º ano, era muito uma coisa assim. Eu tenho, inclusive, gente, muito engraçado, eu tenho print de mensagens que eu mandava para minha amiga, de tipo assim, Sofia, você não sabe, tirei, tipo, 7,5 na provinha de espanhol, eu não vou passar em Brown. Tipo, eu tenho literalmente as mensagens de 2018, eu falando para Sofia assim, eu não vou passar em Brown, eu tirei 7,5 na minha provinha de espanhol. E
Eu queria falar para todos os alunos que estão surtando com notas e etc, que, assim, na minha prova do terceiro bimestre de biologia, eu tirei, tipo, 2,5, 2,95 para ser exata. E, tipo, o que eles vão olhar no final é o total, é a sua média fechada, a sua média do ano. Então, dá uma escorregada de vez em quando, não tem como, assim, tipo... Nossa, quem consegue fazer o ensino médio sem tirar nenhuma nota vermelha, eu tiro o chapéu, bato palmas, porque é muito difícil e também não precisa, assim, sabe? Às Exatamente. vezes vocês vai cair uma nota e não tem problema, tipo, o final, o que eles vão olhar é o geral, e eu surtei muitas vezes, tipo, ai meu Deus, tirei tanto nessa prova, não vou passar em Brown. Eu gostaria de poder voltar, tipo, no tempo e falar assim, não, Júlia, tá tudo bem, você passou, mesmo com essa nota. E nossa, até me perdi. Onde eu tava? Ah, de notas. E Notas. o SAT eu acho que foi, tipo, uma das partes mais fracas do meu application. Tipo, eu não me dou bem com o SAT. Eu fui super bem no TOEFL, tipo, fiquei até surpresa com o meu resultado do TOEFL, fui super bem, mas o SAT era uma dificuldade, tanto que eu apliquei 100, porque por causa do Covid, grande parte das universidades estão no test optional, né, então você pode decidir enviar ou não enviar, e aí eu não enviei e, tipo, acho que não fez falta, assim, foi isso. Exatamente. Durante a pandemia, muitas das universidades, só para trazer para as pessoas aqui, se tornaram test optional, algumas até test blind. Significa que eles não deram peso nos resultados do SAT ou SAT, até porque teve muitos cancelamentos e tudo mais. Agora, várias universidades continuam test blind, várias continuam test optional, mas existem algumas universidades que o SAT ou o ACT voltaram a ser mandatórios. Então, depois, lá na frente, pensar bem nas estratégias para vocês não perderem nenhuma oportunidade, assim. Mas, assim, mas olha só que interessante, assim, eu vendo você de fora. Aluna forte, desempenhou super bem no colégio, fiz um monte de atividade, e assim, como todo mundo, tem uma parte que tem uma dificuldade, outra, e no final dá certo, sabe? O SAT foi um problema, e eu lembro que o Rafa, que trabalhou de perto com você, falou dessa decisão de ser teste, de não mandar o SAT e gerou uma baita dúvida se ia, se não Nossa, ia. gente, inclusive, eu estava fazendo aula de SAT, né? E aí, a minha tutora que estava fazendo, eu falei para ela, falei, olha, eu fiz o SAT 3 vezes, não consegui a nota que eu queria, fiz 3 vezes, gente, 3 vezes. Eu não vou fazer uma quarta vez, tipo, ainda dava tempo de eu fazer, acho que a quarta e a quinta vez ainda. Mas eu falei para ela, não vou fazer porque eu vou aplicar 100. E aí ela virou para mim e ela falou, tipo, não tem como, você não vai passar 100, porque nenhum aluno passa. O negócio do test optional não é real, tipo, você não vai passar, a universidade não aceita quando não manda. E aí, gente, o tanto que eu surtei, mas deu certo. No final eu ouvi o Não. não, eu liguei pro Rafa, assim, desesperado. Rafa, eu não vou passar. Nossa, gente, tanto desespero. Mas deu tudo certo. Deu sim. Deu sim. Tá ótimo, ótimo. Tá. E aí, conta também um pouquinho, e até que está mais fresco agora, da fase da candidatura, o segundo semestre de 2021, do gerenciamento, do processo e dos envios das applications. O segundo semestre de 2021 foi bastante cheio, assim, a minha agenda, ela demandava muito. Eu acho que uma coisa que eu fiz, que eu recomendo para todo mundo que está no terceiro ano fazer, é você começar a se distanciar um pouco das suas atividades extracurriculares. Então, no segundo ano eu tinha uma carga de extracurriculares gigantesca, que no terceiro ano eu tive que diminuir muito, porque o application, tipo, o fazer as redações, o preparar o Comunep, etc., ele se torna meio que uma nova extracurricular, assim, tipo, ele precisa ocupar um espaço na sua agenda e você precisa ter espaço para ele. Então, no segundo ano, eu estava coordenando vários projetos, aí quando eu passei para o terceiro, eu joguei essa coordenação para novas pessoas, então você participa ainda,
mas você vai meio que se distanciando e deixando um pouco na mão de outras pessoas. Fazer isso para mim foi essencial. Então, tanto que no Band é meio regra, assim, tipo, os coordenadores das atividades extracurriculares são sempre do segundo ano e o terceiro ano é meio que mentor dos coordenadores, sabe? Mas você como mentor, você tem um distanciamento para você poder se dedicar seja para o vestibular ou seja para o application. Então, você precisa desse espaço, precisa desse tempo, e é organização, priorizar suas atividades. Essa dica é super importante, porque assim, o Band tem algo bem estruturado, das atividades, tudo funciona muito bem, mas a maioria dos alunos não estuda em colégio, tem tudo muito bem estruturado. E aí os próprios alunos muitas vezes criam projetos e fazem, e aí pensar nessa Passagem de bastão. passagem de bastão é importante. É muito importante, gente, saber passar o bastão, assim, eu acho que o segundo ano é o ano ideal para você estar nas coordenações dos projetos. Então, no primeiro ano você participa, no segundo ano você chegou na coordenação de um projeto ou tem uma participação mais ativa, muito legal. Quando você chegar no terceiro, é hora de você passar esse bastão do trabalho pesado e participar e se envolver de uma maneira um pouco mais leve para que você tenha mais espaço na sua agenda para se dedicar exclusivamente para o application, porque no final é muita redação, muita redação que você vai ter que fazer. O meu personal statement, eu acho que eu escrevi e reescrevi, tipo, sei lá, 13 vezes, assim. Imagina você trabalhar num texto, tipo, 13 vezes. Tipo, você escreve ele, aí você manda, aí você recebe de volta, manda, recebe de volta, manda, recebe de volta. Tipo, 13 vezes, assim, é muita coisa. Tá. E aí, aproveitando que você falou do personal statement, escreveu, me conta, assim, isso eu gostaria de saber, é legal para eu saber, mas eu acho que é legal para o pessoal saber. Onde que você sente que a Daqui para Fora mais te ajudou nesse processo? Eu acho que tiveram 3 coisas sobre a Daqui para Fora que foram incríveis e absolutamente essenciais no meu projeto. A primeira foi o Rafa, o meu estrategista, que ele me ajudou a montar uma lista, né, a minha college list, de uma maneira que eu sentia que ela estava muito bem balanceada, assim. Então, eu sentia que eu tinha universidades que eram difíceis de passar, que eram os meus sonhos e etc., principalmente Brown. Eu tinha universidades que estavam mais tranquilas, né, que são chamadas de target schools, e eu tinha também as universidades que eu podia ter mais segurança, que são as safety schools, que eu falei, não, ok, tipo, pelo perfil de aluno e pelo perfil da universidade, dá para ter quase certeza de que eu vou passar e que eu vou ter um lugar para ir se todas as outras, se eu não passar em nenhuma das outras. Então, ter uma visão de um estrategista experiente, a visão do Rafa foi absolutamente essencial para eu ficar segura com a minha lista e para eu falar, ok, esse plano tá legal. E também para ele me acalmar, falando, tipo, não, Ju, pode aplicar sem SAT, vai dar tudo certo. A segunda coisa foi o Gabriel, que corrigiu as minhas redações. E foi incrível trabalhar com o Gabriel. Tipo, ele corrigia as minhas redações com o maior cuidado do mundo. Às vezes dava um pouco de susto, assim, eu recebia um PDF com, tipo, 75 comentários. Eu ficava, tipo, meu Deus do céu, 75 comentários. Mas eram comentários muito válidos que transformaram os meus textos, assim. Claro, mantendo as minhas ideias, mantendo o que eu queria dizer. Ninguém estava escrevendo texto por mim, mas deixando ele muito mais conciso, deixando ele muito melhor explicado, tipo, tirando coisas que estavam repetidas para ter espaço para trazer novas ideias. Então, os textos é realmente fenomenal, assim, ver o quanto eles se transformam com o olhar de alguém que está há tanto tempo escrevendo textos. E a terceira coisa do Daqui para Fora que me deixou muito surpresa foi o cuidado e o carinho de vocês, assim. Então, eu me senti muito cuidada. Tipo, eu conversava muito com o Rafa e eu mandava várias mensagens para ele, vira e mexe eu ficava nervosa, falava com ele. E o Rafa foi muito atencioso, assim. Ele veio falar comigo um dia, tipo, falou, Ju, então, eu tô vendo que você tá meio nervosa. Será que você gostaria de conversar com a psicóloga daqui para fora? E, gente, inclusive, não sei se vocês fazem daqui para fora ou se vocês estão pensando em fazer, espero que sim. Mas se vocês fizerem,
tipo, conversem com a Gabi um dia, que é a psicóloga, porque ela é incrível, assim, perfeita, adoro a Gabi. Nossa, contei a minha vida inteira para ela, foi incrível, ela me acalmou muito. Antes de sair os resultados, eu tava assim, aquela pilha de ansiedade, eu, tipo, não conseguia parar sentada, e ela veio conversar comigo, então a Gabi foi incrível, foi uma parte essencial desse processo também. E tudo isso graças a daqui para fora, assim. Então foi muito Ah, legal. que legal. Isso é bem, bom, bem gostoso de ouvir, assim. Tem um ponto que a gente se preocupa bastante, assim, de dar esse carinho e acompanhar. E uma coisa que é bem genuína, a gente torce muito pelos alunos. E óbvio, né, faz todo sentido a gente torcer, até comercialmente falando, faz sentido os alunos, mas assim, as pessoas que estão no dia a dia é genuíno, tipo, a vontade. Nossa, Nossa, quando sim, eu passa. sinto muito isso. Tipo, o resultado de Brown saiu dia 16 de dezembro, às 9 da noite. E eu demorei um pouco para abrir, porque eu estava muito ansiosa. Então, saiu o resultado, deu 9 horas. Eu vim para o meu quarto abrir, tinha amigos esperando lá embaixo e os meus pais. E aí eu subi, eu não tive coragem de abrir, eu desci de novo. Eu falei, gente, não consegui ver o resultado. Aí eles subiram comigo, tipo, demorou um tempo, assim, até eu ter coragem de clicar para ver a resposta. E aí, depois disso, eu ainda Nossa. liguei pra Deb, e aí o Rafa tava, tipo, surtando, assim. Aí, quando eu E finalmente aí, e liguei aí, e pro Rafa, aí? sabe? Quando eu finalmente liguei pro Rafa, ele, Júlia, não me faz passar esse nervoso, pelo amor de Deus. Oh, que legal, que legal. E aí, assim, tem dois pontos que eu acho que, assim, quando você falou dos essays e tudo mais, né? A gente nunca escreve um essay para um aluno, é errado, né? Mas é uma parte de construção e que vai e volta e que toma tempo e que são detalhes, né? É uma palavra que você troca, que faz diferença. Então, isso é legal. E aí, até pensando na nossa conversa de hoje, a, assim, a parte técnica, bastante gente faz, né? Escolher a universidade, você olha os rankings e aí vai os essays, mas essa parte mais intangível do suporte da Gabi, por exemplo, acho que isso tem eu sou feliz do trabalho que a gente faz, eu tenho orgulho também Nossa, sim, do com trabalho que eu... certeza. E eu acho que eu criei uma relação muito legal, assim, tipo, tanto com o Rafa quanto com o Gabriel e até a Larissa. A Larissa era minha orientadora de applications, eu tive um pouco menos de contato com ela, mas eu criei uma relação muito legal, assim, tipo, eu mandava figurinha, mandava áudio, a gente super conversava no WhatsApp, surtava junto, então foi realmente muito legal, assim. Que legal, que legal. Não, ótimo, ótimo. Obrigado. Assim, e aqui eu já vi que já tem várias perguntas, Ju. Então a gente tem alguns minutos ainda. Tem várias perguntas. Eu acho que vale a gente já abrir porque tem perguntas legais aqui Vou responder as que eu perguntas, vi. com Então certeza. vou começar. Eu imagino que não dará tempo de responder todas, mas vamos aos poucos. Tipo, por exemplo, assim, uma que foi perguntada qual que era a sua média na escola, acho que você já respondeu, que você estava entre as melhores da turma e tudo mais, e ótimo, aqui foi tranquilo. E aí, o complemento da pergunta é qual que é uma boa média para entrar numa Ivy League? E aí, Eu acho também, que é uma coisa importante de vocês saberem, só rapidinho falando, que não existe uma média boa para entrar numa Ivy League. Eu não posso falar que é assim, ah, não, você tem que ter média 9. Não existe isso, tá? Então, vamos supor que você está num colégio que todo mundo tira 9. Se você tirar 10, você tá entre as melhores da turma. Se todo mundo tira 9 e você tá tirando 8, você não tá, tipo, ali numa boa posição no ranking, entendeu? Então, não é o número em si, eu não posso falar, tipo, não, você tem que tirar 8, entre 8,5 e 9. Não existe isso. Você tem que pensar no como que você tá a partir das notas da sua turma, entendeu? Então, é o que eu tinha falado do ranking. Se você tem 300 pessoas e você tá entre os 30 ou entre os 50, isso para a Ivy League, tá? Se você está entre os 30 ou entre os 15, entre as 15 maiores notas, você está muito bem colocado. É aquele top 10, top 5%. perfeito, Ju. É exatamente isso mesmo, né? Neste ano mesmo, eu tenho alunos que passaram em algumas das Ivy Leagues, com média 8 ponto alguma coisa, mas
no colégio deles, eles eram dos alunos mais fortes das suas respectivas turmas. O ranking para as universidades mais competitivas, o ranking tem um peso maior do que o número em si. Tá? Aí teve uma outra pergunta aqui da Caroline, que era, bom, como foi a experiência daqui para fora? Eu acho que você cobriu aqui, a gente não precisa voltar, legal. Tá? E tá bom. Eu acho que é uma pergunta específica do Band aqui. Sim. Né, sobre eu falei um pouco só com o Futuro e Carreiras, eu conversei com a Eneida, que é perfeita, maravilhosa, adoro a Eneida, e eles não ajudaram muito na formulação dos essays. Eu acho que a formulação dos essays foi mais... Eu faço terapia, né? Então, eu conversei muito com a minha terapeuta, eu conversei muito com a orientação do Band. Então, gente, por favor, quem é do Band, vai na orientação é incrível. A Renata, a Bia, a Lívia, a Silvia, a Carol, todo mundo do Band, perfeitas, maravilhosas, e elas me ajudaram muito. Então, vale a pena ir lá, se você está procurando ajuda. Tá. E aí, outra pergunta, além de Brown, quais outras você foi aceita? Então, pode responder. Eu passei na Universidade de Minnesota e em Brown, porque foram as únicas duas que eu apliquei. Então, tipo, eu passei nessas duas porque eu apliquei Early Decision para Brown e Early Action para a Universidade de Minnesota. Foram as únicas duas que eu fiz Early e eu não apliquei para outras porque eu já tinha passado em Brown. Explica bem rapidinho para o pessoal o que é o Early. Você tem duas datas que você pode aplicar para a universidade, no Early ou no Regular. O Early é quando você aplica mais ou menos em novembro e o Regular você aplica em janeiro. Quem aplicou em novembro recebe os resultados em dezembro. Como eu disse, eu recebi a minha carta de aceitação no dia 16 de dezembro e aí eu não apliquei para as outras 15 universidades que tinham na minha lista no dia 1º de janeiro. Não apliquei. Poupa um trabalhinho aí. Oh! E dinheiro também, gente. Custa muito caro para enviar a application. Tá. Aproveitando que você falou do Early, eu tinha uma pergunta que eu não fiz, que eu acho que é bem válida. Por que Brown era a sua favorita? Gente, tem muitas razões, mas resumindo, eu acho que uma conexão emocional que eu tinha por ter morado na cidade e por conhecer a universidade e por já ter tido lá, e como eu vivia um semestre, eu encontrava muito com os alunos no campus, eu morava muito perto, então às vezes eu sentava no campus, no Main Green, que é o nome, para estudar, para fazer lição, então eu vivia um pouco lá e foi muito incrível. A segunda coisa foi o Open Curriculum, que tipo, é simplesmente fenomenal. Inclusive, eu tenho 3 vídeos para vocês que eu vou mandar o link sobre o Open Curriculum. Quem tiver interesse em Brown, quando assistir esses 3 vídeos, vai escolher fazer Early Decision, porque não tem como não escolher. Tipo, essa é a decisão, assim. Tô brincando, mas é muito legal. Esses 3 vídeos eu vou mandar no chat. E a outra coisa... uma outra coisa que é muito legal sobre Brown é, tipo, como os alunos têm voz. Então, para quem não sabe, o Open Curriculum foi proposto por alunos. Então, foi um aluno chamado Ira Magziner, que propôs, e eles fizeram, tipo, muito ativismo e eles convenceram a instituição a fazer um Open Curriculum. Então, eles escutam muitos alunos. Outra coisa muito legal, você pode criar o seu próprio major. Então, tipo, você não quer fazer economia, você não quer fazer nada do que existe, faça uma coisa diferente. E tem uma menina muito legal que ela se formou em felicidade. Tipo, esse era o major dela. Eu vou mandar o link também da menina que se formou em felicidade em Brown, tipo, coisas muito legais. Outra coisa, dá para você fazer muitos cursos em RISD, que é uma das principais universidades de design dos Estados Unidos. Então, eu gosto muito de design e eu queria poder fazer alguns cursos extras, algumas eletivas nessa área, e RISD é muito legal para isso. Eu vou mandar o site também. E a outra coisa que me fez decidir foi só, tipo, o contato com os alunos. Foi muito legal ter... gente, vou recomendar mais um link, que é a página de memes de Brown. Então, sigam. Até se vocês estiverem aplicando, tipo, gente, é muito legal, assim, você conhecer a vida dos alunos, sabe? Tipo, eles postam stories. E tem outro muito legal também, que eu vou ver se eu acho, que é um blog de alunos de Brown, e aí você pode seguir. Inclusive, dica. Quando você estiver escrevendo seus supplements, e eles perguntarem, tipo, por que você quer estudar aqui?
uma das coisas mais legais de você fazer é você mostrar que você pesquisou a universidade. Então, mostra para eles que, tipo, você não ficou 5 minutos no site e você falou, tipo, eu quero estudar em Harvard porque ela é a melhor universidade do mundo. Tipo, não. Mostra que você conhece os programas e que você conhece as coisas e que você se dedicou para entender o porquê que você quer realmente estudar lá. E um jeito muito legal de fazer isso é você entrar nos blogs dos alunos, nos sites de alunos, nas contas do Twitter, tem tipo, tem conta de Twitter e Instagram que é tipo confissões, e tem os alunos falando tipo mal da universidade, e aí você descobre várias coisas que talvez você descubra e fala, caraca, não tinha pensado nisso, não gosto, ou você descubra que fala assim, uau, não sabia que era assim, agora eu quero ir para essa universidade. Então, seguir contas de alunos é muito legal. Ótimo, tá bom, obrigado. E aí tem algumas outras perguntas aqui que são interessantes também. Tem gente que perguntou aqui, e aí eu acho que eu posso complementar junto com você, e você pode dar algum exemplo, porque com certeza tem. Estou no segundo ano, você acha que está atrasado, mesmo me envolvendo um bom tempo com as atividades extracurriculares? Deixa eu começar aqui. Não, você não está atrasado. Se você está no segundo ano, já tem algumas atividades extracurriculares, está dentro do tempo para fazer um bom processo de application. Quando que você começou com a gente, Júlia? Do terceiro. Então assim, tem alunos que começam conosco no terceiro, tem alunos que começam conosco lá no nono, tem alunos que começam no primeiro, começam no segundo. A maioria dos alunos hoje em dia começam no segundo semestre do primeiro ou no primeiro semestre do segundo, conosco. Tá? E aí tem gente que começa mais cedo, a gente começa mais tarde. E assim, quem está fazendo atividades extracurriculares e está caminhando, não está longe de estar atrasado. Tá? E outra pergunta que legal aqui. Qual que foi a sua atividade extracurricular que você crê que mais se destacou na sua application? Eu acho que uma que teve bastante destaque foi o Coetus. O Coetus era meio que parecido com o ARPA, no qual alunos ensinavam alunos, mas a gente criou o Coetus para dar aula para alunos da escola pública. Então, eu criei com alguns amigos e eu dei aulas de filosofia durante um semestre inteiro. Eu dei 36 aulas de filosofia para 3 salas de alunos de escola pública que estavam se preparando para os vestibulares brasileiros. E a gente teve resultados muito legais. Então, entre os principais, 2 alunas passaram na USP, um aluno passou na PUC pelo ProUni, com bolsa do ProUni. Então, a gente conseguiu impactar bastante a vida desses alunos que estavam completamente sem aula por causa da pandemia, as escolas deles não estavam oferecendo EAD, e a gente conseguiu fazer um curso de revisão do ensino médio, mais matérias do terceiro, para preparar eles para os vestibulares, para encarar o que seriam os vestibulares sem aula nenhuma no EAD, totalmente de graça, e a gente ainda criou um site com mais de 100 resumos de todas as matérias, assim. Então, essa parte foi muito legal e eu acho que foi, com certeza, um destaque no meu application. Ótimo, legal, legal mesmo. Tá? E aí tem uma pergunta direta aqui de notas. Qual que seria uma boa nota, nota mínima no TOEFL, no SAT, para uma média competitiva? E aí, Fernando, deixa eu até responder aqui, e aí você, se quiser, complementa, Ju. Depende do que você está mirando. E depende para as universidades ultra seletivas, nota mínima no TOEFL, 100 de 120. Nota mínima no SAT. Como a gente falou aqui, tem algumas que são test optional, tudo depende do seu contexto, mas para os alunos que enviam as notas de SAT para essas universidades ultra seletivas, o ideal é ter no mínimo 1.480 pontos. Se quiser, Ju, complementar. Eu só queria complementar falando para vocês, tem um documento que não todo mundo conhece, mas que todas as universidades são obrigadas a divulgar, que chama Common Data Set. Eu até coloquei no chat. E se você entrar no Common Data Set, ele tem as informações. Então, ele tem tipo assim, 15% dos alunos tiraram de 1.200 a 1.300. Tantos por cento tiraram 1.300 até tanto. E você tem direitinho a porcentagem de quantos alunos tiraram qual range de notas, e aí você sabe se você está na maioria, tipo, tá falando 70% tiraram tal nota. Se a sua nota está dentro disso, você sabe que você está na nota da maior
parte das pessoas que são admitidas, então a sua nota está ótima para essa universidade. É mais ou menos você saber o perfil da universidade e ver se bate com a sua nota. Ótimo, ótimo, obrigado. E aí, para quais universidades você aplicaria, além de Brown e Minnesota? Nossa, tinha várias na minha lista. Tinha Yale e Princeton, das Ivies foram essas que eu escolhi, Brown, Yale e Princeton, foram as que eu mais gostei. Tinha outras muito legais que são liberal arts colleges, que era Swarthmore, tinha Amherst. Outra muito legal que eu adorei foi Northwestern, tinha também Johns Hopkins. Além de University of Minnesota, tinha uma que também era safety, que era CU Boulder. E tinham mais algumas como U Chicago, que eu estava mais ou menos na dúvida. Tinha Duke também, que eu ainda estava um pouco na dúvida até o final do application. E tinha Wesleyan e acho que era isso. Tinha Middlebury também. Ótimo, ótimo. E aí tem uma pergunta da Maria Luísa aqui. É tarde demais para seguir o seu sonho no segundo ano? Não. Por favor, não. Definitivamente não. Gente. Você conhece gente que começou a se preparar no segundo ano? Sim, gente, tem gente que começa a se preparar no terceiro, assim. Tipo, não é problema nenhum você começar no primeiro, começar no segundo ou começar no terceiro. Eu acho que quem começa muito cedo, às vezes tem algumas oportunidades. Então, assim, se você começou muito cedo, você consegue fazer um summer program no segundo ano, por exemplo. Você consegue se preparar para isso. Então, você começando no segundo, às vezes você não consegue fazer todas as coisas que alguém que começou no nono conseguiria, mas isso não é um problema de forma alguma. Você ainda assim fez muita coisa, você ainda tem oportunidade de fazer muita coisa e dá super certo. Tipo, pode começar com tranquilidade. Inclusive, eu acho que quem fez essa pergunta é do Band, né? Porque acho que eu conheço. Mas conversa com a Deb e a Deb vai te falar a mesma coisa. Ela vai falar, não, fica tranquila que dá super tempo. Segundo ano é mais do que tempo para você se preparar. Ou conversa com a gente também. Sim, total. Porque Total. conversa com a Deb e conversa com a gente também. Porque daí também do nosso lado a gente dá um feedback bem transparente e realista para você das chances, o que faz sentido, o que não faz sentido. E aí vai ficar mais fácil para você tomar os próximos passos, mas definitivamente dá tempo de fazer um bom trabalho. Aí a Elaine perguntou como foi o processo de application para a Bolsa. Quer contar bem rapidinho aí como foi? Sim, o application para a Bolsa, ele basicamente vai te pedir algumas coisas extras, então tem algumas universidades que elas pedem textos extras, então você tem que fazer, tipo, redações extras para quando você está aplicando para a Bolsa. No caso específico de Brown, eles não pediram nenhuma redação, mas eles pediram vários documentos. Então, meus pais tiveram que organizar direitinho todo o imposto de renda, inclusive isso foi uma grande ajuda do Daqui para Fora, que eles, né, colocaram alguém que conseguiu revisar tudo, porque você tem que preencher o CSS Profile, e ele não é muito fácil, assim, de preencher. Então, ter alguém que ajuda e que revisa e etc. foi muito importante de ter isso no Daqui para Fora. E aí você preenche todos esses documentos com os dados do seu imposto de renda, envia e é isso. Esse é o application com bolsa, pelo menos para Brown. Tá, deixa eu complementar aqui. Existem vários tipos de bolsas, e aí a gente simplifica e fala que tem a bolsa por necessidade financeira, que algumas das universidades avaliam, e aí eles avaliam imposto de renda, eles oferecem, eles avaliam imposto de renda e vão complementar, vão dar a bolsa complementar ao que a família tem a capacidade de pagar. Existem muitas bolsas por mérito, e aí que são avaliadas notas do ensino médio, notas do SAT, combinação desses fatores. E aí um ponto que a Ju tocou aqui que é relevante é, para algumas universidades, prazos de bolsa são diferentes de prazo de application. Então tem que ter essa atenção aqui também para não deixar uma oportunidade de lado ou perder uma oportunidade importante para cada um. Tá? Outra pergunta aqui, como você fez para conciliar as atividades, as médias altas, você quer trazer aqui? Você falou bastante disso, mas... Eu acho que é organização, é saber priorizar as suas atividades, é saber se organizar e também trabalhar muito, assim. Eu trabalhava por muitas e muitas e muitas horas e é isso. É saber descansar também, eu acho que isso é importante, tipo, saber
Saber, não, porque às vezes fica muito cansativo e você fica tipo, vou desistir, cansei, não aguento mais. Mas é saber descansar em vez de desistir. E eu imagino que meu pai provavelmente esteja vendo isso agora, tipo, balançando a cabeça, tipo, Júlia, quem é você para falar para os outros descansar? Você não descansava nunca. Mas, mas é importante. E eu aprendi com o tempo. Faz parte do, igual para os atletas, o dia do descanso faz parte do treinamento, e isso é verdade mesmo, tem que saber dosar. É a Lara Valente, oi Lara, eu conheço você, foi early decision para Brown. Isso. Vamos lá, abrirão bolsa. Tá, a pergunta legal aqui, se a gente terá o bolsas dada que para fora neste ano? Sim, teremos. Abriremos o processo de inscrição provavelmente final de abril ou começo de maio. Por favor, entre em contato. E aí, só para avisar para todo mundo que está assistindo, o processo de bolsa daqui para fora, ele é voltado para quem é bolsista no seu próprio colégio ou alunos de colégios públicos. Aqui da Luciana, acho que a gente trouxe aqui, né, qual parte do currículo que mais ajudou, foram as notas, as atividades extracurriculares. É muito uma composição, assim. Eu acho que Brown também, eles pedem para você gravar um vídeo de apresentação de 2 minutos. Eu acho que o meu vídeo foi muito legal, porque eu trouxe uma visão que, tipo, eu pedi para os meus amigos conversarem, falarem sobre mim, o que eu acho que foi muito legal. Você viu? Gente, eu falei pro Rafa, eu falei assim, Rafa, tô morrendo de vergonha, não mostra pra ninguém. Mas ele pediu para eu não mostrar, não para te mostrar pra ninguém, não, ele mostrou do celular dele. Ele falou, nossa, olha que legal que ficou esse aqui eu gostei muito. Eu pedi para os meus amigos gravarem um vídeo sobre mim, falando algo sobre mim, o que foi muito legal. E outra coisa que eu acho que fez diferença foram as minhas cartas de recomendação. Então, eu sempre tive uma relação muito boa com os meus professores. Eu trato os meus professores, assim, às vezes como família, assim. O meu professor de história que escreveu uma das minhas cartas de recomendações, ele me trata como filha, assim, às vezes. Então, tipo, a gente tem uma relação muito próxima e desenvolver essas relações próximas e muito verdadeiras com os meus professores, acho que fizeram eles escrever cartas muito legais, que eu acho que fizeram bastante diferença. Tá, ótimo. E assim, eu vejo pelo que pouco que eu conheço você é uma pessoa bem gostável. Então, eu acho que foi tranquilo para os professores irem a fundo aqui nessa parte. Duas pessoas perguntaram sobre o seu major, qual que você escolheu, ou explica então como que foi esse processo. Não sei ainda. Eu não estou 100% decidida de qual major eu vou fazer, mas eu estou pensando em fazer química ou ciência da computação ou, sei lá, filosofia. Muitas ideias. Quando eu descobrir, eu conto para vocês. Eu vou chegar lá e aí eu descubro. Isso aí. Então, sobre as bolsas, a gente falou um pouco sobre as bolsas. E aí, eu vou aproveitar aqui, gente. A gente tem um dos nossos eventos foi exclusivo sobre bolsas. Eu vou colocar o link no chat aqui. E vocês podem dar uma olhada. Foi super legal. Foi um xará aqui, o Felipe Genari, que fez o evento, e tem bastante informação bem valiosa aqui sobre as bolsas de estudos. Tá? Vamos lá, tem mais alguma? Não, a Ju ainda não se formou, ela se formou só no ensino médio. Ela vai começar a faculdade ainda. Né? E aí, perguntaram se você tem bolsa, você quer falar? Acho que sim, né? Bolsa em Brown, né? Uhum. Sim. Bolsa em Brown. Eu recebi uma bolsa de aproximadamente 1/3 do valor total, e aí eu ainda estou aplicando para algumas outras bolsas no Brasil, como o programa de líderes da Fundação Estudar, e aí chegando lá em Brown, existem também oportunidades de trabalho no campus, que você pode começar a trabalhar já desde o seu primeiro ano. Existem outros tipos de bolsa que você pode conseguir, que não são só a bolsa da universidade, e aí eu ainda estou pesquisando todas essas coisas para diminuir o custo que seria, porque é bastante caro, mas eu acho que é um investimento que vale muito a pena, assim, tipo, é uma das melhores educações do mundo, então vale muito a pena.
Eu concordo. E aí o Fernando perguntou aqui sobre a bolsa e tudo mais, qual que é uma média de bolsa razoável? Fernando, essa resposta nunca é precisa. Assim, não existe uma média de bolsa razoável. O principal ponto de bolsa é que tem universidades que oferecem e tem universidades que não oferecem. O que não pode acontecer lá na frente, Fernando, é você mirar em uma universidade que não oferece na esperança de conseguir. Um exemplo, a UCLA ela não oferece bolsa para quem não é californiano. O custo total de aula, moradia e alimentação para o ano todo fica na faixa de $62.000 por ano. E aí não se reduz. Então, se o orçamento lá na frente não for $62.000 por ano, não faz sentido mandar uma application para a UCLA. Por outro lado, tem várias outras universidades que oferecem bolsas parciais e até integrais. E aí tudo depende do seu perfil, do que você vai mirar e tudo mais. Então, assim, muitas universidades oferecem bolsas. Na turma do ano passado, 71% dos alunos que se prepararam conosco receberam pelo menos uma oferta de bolsa. Tá? E aí as bolsas variaram bastante, a média foi de 46%, mas uma média, assim, tem gente que teve de 100%, tem gente que teve de 5%. Não pode se basear na média e, vou conseguir uma bolsa média. Não é bem assim que funciona. Tá? Como que você acredita que consegue ter um spike na sua application? Thomas, eu não sei o que é um spike. Estou muito confusa. Eu fiz a pergunta para você porque eu também não tenho certeza do que ele quis dizer. Thomas, eu estou supondo que você quis dizer como que você consegue se destacar na sua application. Eu entendi como um destaque também. Se for isso, depende. Depende para a Ju, foi todo esse projeto dela desde o cuidar dos alunos do bullying, para depois das aulas, ela mostrou para a universidade que é uma pessoa que se importa com outras pessoas, e que isso é verdadeiro para ela e está relacionado com as redações, com vários pontos, com as atividades. Tenho certeza que as cartas de recomendação também trouxeram esse lado pessoa da Ju e foi super importante. Por outro lado, eu tenho alunos que não fazem nada de trabalho voluntário pensando em outras pessoas. Eles engajam com projetos de finanças, e aí é uma estratégia completamente diferente. Thomas, para você ter um spike na sua application, eu estou supondo que seja isso, você tem que fazer algo que é legítimo para você e que tenha um impacto ou para o meio ou bem forte em você mesmo. Eu acho que é muito sobre isso. É sobre você... isso, inclusive, é uma coisa que a Fundação Estudar me ensinou, fazendo o processo seletivo para o Líderes e para o PrEP da Fundação Estudar, que são processos seletivos muito legais. No final, eu não passei no PrEP, eu fui até a última etapa, mas eu acabei não passando. Mas só fazer o processo seletivo foi incrível, porque dá um gostinho de application, assim. Mas que você ter coerência com quem você é, o que você gosta, o que é importante para você e o que você está fazendo. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto, que eu quero ir para o mercado financeiro, eu adoro estudar business, eu quero fazer administração ou eu quero fazer economia. Se você está fazendo atividades que estão alinhadas com os seus propósitos, com os seus valores e com as coisas que você tem paixão, a universidade vai conseguir ver isso em você e no final é isso que eles querem. Eles querem uma comunidade diversa, com interesses diversos e pessoas que vão construir uma comunidade de pessoas que estão dispostas a aprender os mais diferentes temas. Então, não tem caixinha, não é não, eu tenho que gostar de tal. Você tem que gostar do que você gosta e você tem que fazer as coisas que você gosta com dedicação. Tá ótimo. Outras dúvidas rápidas aqui. MIT, Oxford, Stanford, Cambridge, Harvard, Yale, Columbia, Brown, Chicago, várias dessas universidades dão bolsas de até 100%. Tá? E a dificuldade não é a bolsa, normalmente, a dificuldade é passar. Total. Os links que você mencionou estão no chat já, né? Sim, você já colocou no chat. Então, dê uma conferida lá. Eu coloquei o meu WhatsApp no chat também. Se alguém quiser muitos links, pode me mandar uma mensagem. Eu mando os vídeos que eu coloquei no chat, que são muito legais, realmente vale a pena. Tá. E aí, tem alguém que perguntou se esse webinar estará disponível posteriormente. Sim, Adriana. Eu vou colocar até um link aqui. E aí, essa conversa estará disponível bem brevemente, acho que em 2 dias, coisa assim. Mas, além dessa conversa, tem outras várias conversas, entrevistas com outras jovens não tão legais quanto a Ju,
mas pessoas bem legais também, que estão lá no site, e aí tem sobre bolsas, sobre medicina, sobre portfólio para quem vai estudar artes, sobre como nós selecionamos as universidades, tem várias, tem simulados de SAT, tem vários nesse link que eu mandei para vocês aqui. Pediram o meu número de novo, por favor. Tá. Tá você aqui. está mandando para todo mundo, Ju, só para ter certeza Acho que você está sim. colocando no Não, todos? acho que não. Eu não sei. Será que eu mandei os links, não mandei para todo mundo? Não Talvez tenho eu não tenha mandado certeza, os Ju. links para todo mundo. Deixa eu ver se foi para todo mundo. Mas deixa eu... Não, os links você mandou para mim. Ops, vou mandar os links para todo mundo, então, rapidinho. Ai, desculpa, eu copiei o WhatsApp de novo. Bom, gente, mas os links, peraí, é rápido. Aqui tá fácil aqui. Já mandei. Boa, arrasou. Gente, os links estão aqui no chat. Se vocês tiverem dúvidas dos links e tudo mais, a gente tem. Depois peçam para a gente no WhatsApp da Daqui para Fora. Eu gostaria agora, antes de finalizar, dizer muito, muito, muito obrigado, Ju. Foi uma conversa ótima. Eu acho que todo mundo aprendeu alguma coisa. Você é uma menina super especial e a gente deseja todo o sucesso do mundo para você. Obrigada. Vai acontecer, né? A gente só não sabe onde vai ser, como vai ser, mas que vai dar certo, vai dar certo. Parabéns, Ju, e muito, muito obrigado. Abraço. Só última dúvidazinha. A gente perguntaram se a gente é focado só nos Estados Unidos. A gente tem um número maior de alunos se candidatando para as universidades americanas, mas nós também trabalhamos com alunos que miram em universidades na Holanda, Reino Unido e algumas outras pontuais pela Europa, onde o curso e o processo acontecem na língua inglesa. Então tá bom, Ju, brigadão. Tchau, gente, boa noite, obrigada. Um abraço, gente, tchau, tchau.